comigo. Vai falar com o irmão para trazer palavras para mim. Não, mentira. Deus pode usar o irmão para falar comigo. Só porque eu estou aqui como pastor, eu sou melhor do que você? Só porque eu estou aqui em cima do culto agora, Deus não pode usar você para falar comigo? Quem sou eu? Deus pode usar uma criança para falar comigo. Porque eu não sou a autoridade máxima aqui na igreja, irmão. A autoridade máxima aqui é Jesus. É lógico que eu estou na posição de pastor da igreja. Mas Deus, se Deus quiser agir, quem sou eu para impedir? Então, tem essa que eu sou santo demais. Eu não quero ouvir palavras do pastor César. Eu não quero ouvir palavras do pastor Edson, de ninguém. Eu quero ouvir Deus falando comigo. Aí Deus fala assim, ô bichinho. Não é que falou com o bicho de Jacó, né? Bichinho de Jacó. Não é que Deus falou com Jacó? Bichinho de Jacó. Deus olha para você. Você já olhou? Quem já subiu no mar? Qual prédio que já subiu em 20 andares? Quem já subiu em 20 andares? Você já olhou da janela? Já observou lá embaixo? Quem anda lá embaixo? Fica mais difícil. Imagina Deus lá em cima das alturas, olhando aqui para a terra. Quem que você é diante de Deus? Você é uma fagulha, né? Um verminho aqui na terra. Amém? Você não é nada. Então como é que você pode dizer, se Deus quiser falar comigo, ele fala comigo pessoalmente, vou usar qualquer um não. Deus usa quem ele quer, irmão. Amém. Deus usa quem ele quer. Você tem que colocar na brecha, ele vai usar quem ele quer para falar com você. Por isso que é interessante você vir na casa do Senhor para ouvir o que ele quer falar com você. Não para ouvir o que você quer, porque você vai sair daqui ofendido. A igreja então aqui tinha uma partinha da divisão. E tinha partinha também daqueles que desafiava a autoridade dos apóstolos. Né? Esse acaba causando divisão também na igreja. Porque, olha, o pastor falou que A é A, e ele começa a falar que A não é A é B. E começa a causar uma desobediência na igreja. O pastor fala, olha, não pode subir o público. Pastor não manda na igreja não, quem manda na igreja é Deus. Então para que tem pastor na igreja? Amém, irmão? Amém. Deus manda na igreja, mas ele coloca os seus anjos na igreja. Quem que é o anjo da igreja? Pastor. Se ele colocou o pastor aqui é porque precisa de ter alguém como responsável na igreja. Porque Deus é espírito, irmão. Ele não precisa disso aqui de quatro paredes. Ele precisa do seu coração. Ele precisa de você. Então, se o pastor falou algo dentro da palavra, obedeça. Não desobedeça de jeito nenhum. Porque você estará desafiando a autoridade do pastor. E o pastor vai ter que exercer a sua autoridade. Infelizmente, eu não gosto de exercer a minha autoridade. Né? Quando eu tenho que concordar com algumas palavras. Eu já tive que concordar com a saída de irmão da igreja. Porque ele tentou jogar a minha autoridade por terra. E ele disse assim, se o senhor não fizer isso, eu vou sair da igreja. Então saia da igreja. Porque a minha palavra tem que prevalecer. Amém, irmãos? Amém. Qualquer um que querer levantar contra a minha autoridade aqui na igreja, tem que sair da igreja, porque não vai ficar. Ou ele aceita a minha autoridade, ou ele sai da igreja. Porque aqui na igreja só pode ter um líder, depois de Deus. Um pastor só. Pode ter dois. Porque se tiver dois, dá confusão. Amém ou não, amém? É lógico que temos um pastor presidente e um pastor vice-presidente. Mas a palavra principal do pastor presidente, para não dar briga. Está entendendo, irmão? E essa aqui nessa igreja de Corinto tinha uns irmãos que gostavam de causar intriga. Tudo que o pastor falava, que o apóstolo falava, não tem não. E aí eles começavam a fermentar a igreja. Por isso que está tendo o ensinamento para que você fuja disso. Não permita que alguém comece a levantar questões da igreja, principalmente quando pastor. Não permita, irmão. Fuja disso. Tem pessoas que parecem atraídas pelo diabo. Né? Tudo que acontece de errado com o pastor, ele fica, primeira mão ele sabe. O inferno tem lá os jornalistas de plantão, que ó, pastor, você viu o que o pastor fez? Pastor fez isso e aquilo. E o irmão é fraquinho, fica sabendo de tudo. Põe a mão no seu ouvido assim. Diga comigo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Meu ouvido. Está sensível. Aos anjos de Deus. Aos anjos de Deus. Ao Espírito Santo de Deus. Ao Espírito Santo de E Deus. não a demônios. Não a mentira. Em nome de Jesus. Eu não aceito que nada venha me tirar da presença de Deus. Amém. Aleluia. Eu
Enquanto estava chegando, ontem, acho que era mais ou menos 10 horas da noite, ou quase isso, fui parado pelo irmão, que veio questionar, pedindo para que eu fosse visitar a mãe dele, que está precisando de visita, que ela está enferma, mas eu sei que ela congrega na igreja. E eu sou contra um pastor visitar ovelhas de outra igreja. Por que eu sou contra? A obrigação do pastor visitar não é minha obrigação. Se os irmãos aqui estiverem convidando outro pastor para visitar a sua casa, eu vou achar vocês errados. Vocês estão errados em fazer isso. Tem algum problema? Quem que é o seu pastor? Sou eu. Então tem que falar comigo, eu tenho que ir na sua casa. Está dando alguma ajuda, irmão? Chama o pastor, liga o pastor, preciso do senhor me visitando, pastor, estou enfermo, pastor, estou passando apertado. Não reclame com o outro pastor, porque não é obrigação do outro pastor de cuidar de você. É igual meu filho chega para o céu e fala para o céu, estou precisando de dinheiro para comprar alguma coisa para me comer. Está errado. Se ele tiver precisando de dinheiro, vai trabalhar, não é nem pedir, não. Tem que falar assim, é graça, tem que pedir, né? Está vendo? Vocês gostam, hein? Se está precisando, tem que falar com o pai, irmão. Amém? Então esse jovem falar comigo, eu falei assim aqui. Não é que eu não vou visitar sua mãe, não. Mas vou te fazer uma pergunta. Ela já falou com o pastor que ela é membra? Ela já conversou com o pastor dela? O pastor dela nem conversa com ela. Nem olha para a cara dela quando ela vai na igreja. E aí, como é que você fica agora? Aí eu fiquei sabendo de muitos coisas desse pastor. Mas eu não deixo parar, tá? Eu não escuto só. Isso aqui não é privada para ouvir com o outro, não, tá? Isso aqui é um ouvido que escuta, e isso aqui é uma língua que fala. Amém? Amém? Eu escuto as pessoas, mas eu falo também dentro da palavra. Assim ele estava perto. Aí eu falei com ele, não. Ela tem que conversar com o pastor, ela tem que mostrar para ele os problemas dela. Ah, mas ele não escuta. Então, olha, tem muita igreja para ela ir. O que ela está fazendo então? Aí eu falei, olha, vai você, vai ela e vai ele para o inferno. Ele levou um susto. Eu falei que os três vão para o inferno. Vai mesmo. Irmão, se você está aqui na igreja, olhando para o meu erro, e se eu estou errado, vai eu e você para o inferno. Amém ou não? Vai. Porque você não está servindo a Deus, você está olhando para o meu erro. Não fique aqui na igreja, eu estou errado, você não tem capacidade de chegar para mim, falar, pastor, o senhor está errado, se o senhor está fazendo não está certo, nós temos que olhar, orar, vamos pedir a Deus para te ajudar a sair desse erro. Se você não tem capacidade, fica aqui na igreja. O que você está fazendo aqui, irmão? Vai procurar outra igreja, que o pastor é mais sério do que eu. Fica aqui não. Amém? Está entendendo, irmão? Amém. Tem pessoas que ficam na igreja anos e anos com o pastor errado. Se é, está errado, né? Hã? Então, mas aqui, se o pastor está errado, o que ela tem que fazer? Não consegue convencer. O que ela tem que fazer, irmão? Existe muita igreja, você serve a Deus em qualquer lugar. Sai dessa igreja. Não fica lá olhando o erro do pastor, não vai buscar Jesus. Porque se está errado, você viu o ponto está errado, irmão? Acaba que vocês também não vão conseguir buscar Deus aqui. Então eu preciso consertar o altar. Né? Aí, ó, você está vendo que está errado. Você está alertou o pastor. Fica não. Saia. Vai para outro lugar, Deus vai te abençoar. Amém, irmão? Amém. Porque não pode, não. Aí o